eu fiz um vídeo, tá? Foi quando saiu o teaser desse vídeo, desse filme. O que é o Dia D? É um filme do Steven Spielberg. Tá? E o Steven Spielberg, ele é muito interessante a trajetória dele enquanto diretor de cinema. Ele fez o ET, o Extraterrestre, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, né? E uma série de filmes que você começa a analisar e você vai perceber que parece que ele vai, de certa forma, endossando uma narrativa, trazendo uma nova forma de percepção para a mente coletiva da humanidade. Então, quando ele trouxe o Extraterrestre, por exemplo, eu já falei em lives anteriores, né, o ET, ele trouxe a visão do extraterrestre bonzinho, mais evoluído e tal, que foi uma coisa que vinha se propagando, né, em livros, com as mudanças que o mundo passava ali no início, isso foi na década de 80, né? Então, especialmente influenciados ali pelo movimento New Age dos anos 60 e 70, tá? Essa visão ufológica que depois ou posterior ao advento da ficção científica, ela foi se consolidando. Houve uma mescla, também já falei isso em lives anteriores, em vídeos, né? Houve uma mescla do pensamento esotérico com a visão ufológica, né? E o ET trouxe isso, de certa forma. Com a evolução da ufologia, o Steven Spielberg traz, então, contatos imediatos de terceiro grau. Né? Que seria o contato onde a pessoa realmente interage ali com um ser que até então era conhecido como extraterrestre. A gente teve uma evolução desse pensamento e, depois disso, dessa evolução do pensamento, com relação à humanidade, né, analisando a questão ufológica, começou-se então a falar em seres interdimensionais e não necessariamente em espaciais somente. Aquela concepção que a ficção científica trouxe, fundindo a cosmologia da ciência, né, que foi massificada ali no século XX. Basicamente o que eles fizeram foi trazer ali uma visão de um extraterrestre vindo de uma galáxia super distante, nesse pálido ponto azul que é a Terra, né? Até esse pálido ponto azul que é a Terra do Carl Sagan. Então, toda essa parafernália informativa, informacional, acabou gerando aquelas ideias, especialmente da virada do milênio, onde se falava diretamente ali em seres espaciais que viajavam longuíssimas distâncias no espaço. Curiosamente, agora com a evolução do processo todo na ciência, com a física quântica, o advento da física quântica, a mudança de percepção da realidade que as pessoas passam a ter, quase que se abandona esse conceito novamente. Quase que a gente começa a entrar em uma percepção muito mais transcendente, muito mais ligada à metafísica, muito mais próxima das mitologias antigas, mas com uma roupagem moderna que agora a ciência consegue explicar, né? Especialmente através dos conceitos de outras dimensões, de portais dimensionais, né? Então, já não se fala mais agora em extraterrestres, tá? Primeiro eram os deuses, a mitologia. Período medieval a gente vai falar em anjos e anjos caídos, né? Especialmente na visão cristã. Depois a gente tem uma mudança de percepção que começa a chegar na ideia do extraterrestre, em todas as suas nuances, até chegar no ser interdimensional. E agora, basicamente, a gente começa a entrar em um processo onde se chama isso esse fenômeno de inteligências não humanas. É o termo, basicamente, quando você vai falar entre
entre cientistas, né, eles vão falar de fenômenos anômalos, né, e pode ser fenômenos anômalos não humanos, fenômenos anômalos como os UAPs, né, que são não identificáveis ou não identificados. Então, a gente começa a entrar numa era onde o pensamento e os termos mudam. Isso é comum, tá? Essa transformação do léxico é constante no processo humano e se intensificou nos últimos tempos. Ou seja, o significado das palavras começa a sofrer uma transformação, né, mais intensa agora, porque os conceitos mudam, tudo muda. Muda, mas de certa forma acontece paralelamente um resgate a conceitos muito mais ancestrais, conceitos realmente ancestrais que agora a gente começa a chegar, a compreender. O filme que eu mostrei, o vídeo que eu mostrei é esse daqui, ó. Compartilhar a tela. Deixa eu só ver qual que tá a tela, qual cena que tá a tela aqui. Um momentinho, tá aqui. Beleza. A tela, então, está aqui, ó. Nos últimos vídeos aqui, você foi em vídeos aqui no Além da Nuvem, né? Tem esse vídeo aqui, Dia D, a revelação dos caídos entre nós. Porque foi isso que o teaser deu a entender, né? O teaser ali. Então, o vídeo tem 16 minutos, tá bem legal. Depois anota lá para você assistir também, tá? Esse daqui, Dia D, a revelação dos caídos. Vocês estão vendo? Deixa eu só ver se vocês estão vendo. Pera aí. Deixa eu só verificar aqui, tá, pessoal? Tem que olhar no celular, porque não tá aparecendo a miniatura para mim ali que vocês estão vendo. Vamos lá. Só um segundo, tá, pessoal? Se vocês puderem comentar aí. Deixa eu verificar. Deixa eu ver o que está aparecendo na tela nesse momento. Só um segundo mais. Perfeito, tá aparecendo. Então tá. Ok, então esse vídeo aqui, né? Foi quando lançou o teaser. O que é o teaser? Foi um pré-trailer desse filme Dia D, tá? Do Disclosure Day, do Steven Spielberg, tá? É um filmaço, quer dizer, deve ser, né? Porque vai ser lançado em junho, mas é um filme que tá todo mundo esperando, né? Então, esse aqui é o cartaz do filme, tá? 11/6/2026 vai ser lançado e o teaser a gente já viu. Eu não cheguei a fazer live sobre isso. E curiosamente agora, alguns dias atrás, saiu o trailer oficial, tá? Eu tenho alguns conteúdos fechados, um que está passando aqui é a Esfera, que é o nosso estudo do Instituto São Brandão. Eu vou falar mais dele daqui a pouco. Outro conteúdo fechado que eu tenho é em parceria com o canal Yeshua, tá? O senhor Eduardo, do canal Yeshua, que já fez lives aqui comigo, que é um estudo sobre inversão magnética e a temporada Apocalipse das Estrelas, tá? Na última sexta, a gente faz lives todas as sextas, né? Sexta passada e sexta retrasada, nós fizemos 2 lives fechadas só sobre esse assunto aqui, só sobre o Dia D. O nome do filme é Dia D em português, mas em inglês chama-se Disclosure Day, ou Day of Disclosure, né? O dia da revelação, tá? E é muito interessante isso, o dia da revelação, né? Então a gente fez, tá? Quem quiser participar dessas lives fechadas, o link está na descrição, ok? E eu vou colocar aqui o QR Code na tela um pouquinho, para você poder ver aí, tá? E já vai direto para lá, caso você tenha interesse
né, em fazer. Tá bem barato, a gente baixou o preço, tá R$29,90, a gente virou o mês, né, o ano, e baixou, fez um preço para ficar bem acessível para quem quiser participar desses estudos. Então é toda sexta-feira, eu e o senhor Eduardo, 8 da noite, às vezes é 7, mas é quase sempre 8, a gente sempre avisa. Tem um canal no Telegram que só quem é aluno participa ali, né? Enfim, então tá ali o link na descrição, tá no QR Code na tela e tá bem acessível, tá valendo a pena. Então a gente fez 2 lives sobre isso. Na sexta passada foi mais o senhor Eduardo que falou, eu fiz os comentários, e nessa foi mais eu que falei, tá? E ele comentou. Então, só sobre o dia D, o Day of Disclosure. E hoje eu vou fazer uma live aberta aqui sobre isso. Então fica bem atento, tá? Porque essa live, ela tá bem interessante mesmo. Tá bem interessante mesmo, tá? Você vai ter, você vai ver conhecimentos aqui, quase que eu travei igual a mulher do filme ali para falar. Hoje você vai ter conhecimentos que você nunca viu, com certeza. Tá? Muito provavelmente. E mesmo que você já tenha tido esses conhecimentos, eu vejo que muita gente tem a percepção, já sabe das coisas, mas não consegue explicar isso com uma estrutura lógica de entendimento, que muitas vezes falta, né? uma coerência explicativa, uma coerência racional ali para você organizar essas ideias. É isso que eu vou procurar fazer nessa live de hoje, tá? Então, a gente tem aqui o teaser, né, que foi o pré-trailer, basicamente. Eu não vou passar, porque da última vez que eu passei, pegou direitos autorais, tá? E aí acaba atrapalhando a propagação do vídeo e tal. Mas quem quiser pode assistir lá, dia D, teaser oficial dublado, e agora tem o trailer oficial dublado também, tá? E legenda em inglês também, né? No canal da Universal Pictures. Esse é o Universal Pictures Brasil, né, que eu tô pegando aqui para você ver, tá? Então, o que acontece é o seguinte, essa é uma apresentadora garota do tempo, ela vai apresentar e ela trava, e ela começa a emitir sons guturais ali, como se ela estivesse falando parece uma língua alienígena, ou uma língua desconhecida, espiritual, né? Uma linha ali que não dá para entender muito bem. Ela trava e as pessoas ficam boquiabertas olhando para aquilo, né? Deixa eu ver se eu consigo reduzir a velocidade aqui, para ver se a gente consegue passar pelo menos dessa forma, né? Então, ó, ela começa a falar e de repente ela trava, as pessoas começam a olhar, tá? E ela fica ali emitindo sons. O mapinha mexe atrás, que tem algum significado subliminar aí, né? Presta atenção, o mapinha ali de Denver, Minneapolis, ele vai mais para leste ali, né? Para a direção de Chicago, Milwaukee, tá? Bem na hora que ela começa a fazer os sons estranhos. Aí o que vai acontecer? As pessoas no mundo inteiro começam a ver, ou melhor, na cidade inteira, isso viraliza na internet, no estado inteiro, né? Ela está numa rede estadual ali. Então as pessoas começam a ver, ficam assustadas, assombradas, a freira tá ali, se assusta, fala, nossa, o que é isso? É um demônio, né? É um demônio tomou conta da mulher, tá possuída. E basicamente isso desencadeia um processo de revelação. Esse cara que é o protagonista, ele vai começar a falar. Nesse primeiro vídeo não dá para ver, mas no trailer ele começa a dizer um pouco mais do que se trata. Ele é, então, um hacker de segurança digital, um especialista em segurança digital que trabalha para o governo, tá? Para uma agência do governo, e ele tem acesso a uma série de informações. E aí, em certo momento, nesse trailer, ele diz que ele vai revelar isso para o mundo todo, porque o mundo todo tem direito de saber. 7 bilhões de pessoas têm o direito de saber. Só que acontece que o mundo não tem 7 bilhões de pessoas. O mundo tem 8, de 8 a 8,3 bilhões. Então, assim, eu não acredito que nem o personagem que está trabalhando como hacker, um cara extremamente inteligente e atualizado, trabalhando para uma agência de inteligência, se confundiu com os números, e muito menos o Steven Spielberg. Tá? Isso dá a entender que cerca de 1 bilhão de pessoas não vai achar isso uma surpresa, basicamente. Tá?
Então, 1 a cada 8 pessoas, em média, não vai achar isso uma surpresa. Isso que existe uma inteligência não humana operando secretamente, que muitas pessoas entendem isso, sabem disso, de certa forma se comunicam com isso, os animais também, tá? Podem ter acesso a isso, e agências de inteligência do governo que vão usar diversos dispositivos aqui, como esses eletrodos, esse daqui provavelmente é o diretor lá, alguma coisa assim, o chefe da agência, e dispositivos de controle mental, onde ele consegue interagir, controlar a mente de pessoas, interagir com pessoas, ativar, desativar, e uma série de outras coisas, né? Estabelecer uma ordem no mundo. O olho dele muda, né? Como é comum naqueles vídeos sobre os reptoides, para tentar fugir da outra palavra, né? Nós não somos humanoides, então vamos falar dos reptoides interdimensionais, né? Então, beleza. E aqui foi o teaser avisando ali. Aí você tem essa cena onde ele está na frente de um crop circle que começa a se formar na frente dele, de forma invisível, né? A forma como ele está sendo formado, ninguém sabe, mas ele é formado. Tá? Aqui a gente tem uma outra cena, a mulher de um lado vira outra mulher quando passa. Tá? Eu espero que vocês estejam vendo. Estão vendo, né, pessoal? Beleza, deixa eu deixar aqui o monitor. Ok. E tem uma relação com as agências de inteligência, agências de espionagem e animais. Olha que interessante. O animal vem e se comunica com a criancinha ali. Tá? Como se fosse uma força da terra, uma força da natureza. Ou será uma inteligência coletiva ligada a outras que também sofre interação dessas forças ocultas, obscuras, que atuam ali. Muito interessante isso, né? Bom, tá, esse aqui é o teaser e agora saiu o trailer. Esse aqui é o trailer, tá? O trailer, ele traz mais algumas informações interessantes. Bem importante vocês assistirem as lives ali com o canal Yeshua, tá? Que tá passando o QR Code na tela aí. Bem interessante também, porque quem até me sugeriu para falar sobre isso, inclusive até dar os créditos aqui, foi o senhor Eduardo, do canal Yeshua, né? Que falou, faz um vídeo sobre isso aí, que olha, esse assunto tá bem interessante. Eu fui lá, vi, achei fascinante, porque casa com tudo aquilo que eu tenho pesquisado, né? E a gente fala muitas vezes. E aí fiz o vídeo, a gente fez as 2 lives fechadas dentro do nosso conteúdo fechado, tá? De inversão magnética e Apocalipse das Estrelas, que tá bem interessante mesmo, já tem 50 e poucas lives do ano passado e mais as desse ano toda semana tem, né? A gente já tá em março, então só fazer as contas aí quantas tem. Tá? Na verdade, 49 foi no ano passado, né? E mais as desse ano. Tá? E daí continua ali, só que agora tem o trailer, né? E o trailer ele explica um pouco mais. O que acontece? Esse cara que disse que é para revelar para 7 bilhões de pessoas, tá? Ele Pera só um pouquinho, deixa eu só verificar aqui uma coisa. Esse cara. Aí. Que é o cara que falou que ia revelar para meio mundo, para o mundo inteiro, né? Para quase todo mundo, tirando aqueles que já sabem da situação, que são pessoas que, de certa forma, eles fazem parte desse grupo, né? Eles estão ali ligados a esse grupo, tá? Olha que interessante. Então, o trailer, ele dá mais algumas dicas. Tá? Por exemplo, coisas que chamam mais atenção no trailer que eu gostei. Ele é dito que ele é um cara de cibersegurança que teve acesso aos documentos que pagaram ele para proteger, confidenciais. E ele resolveu revelar isso para o mundo. Então a gente já entende que o cara trabalha para uma agência de inteligência do governo dos Estados Unidos. Tá? Por isso tem um aparato estatal que acaba perseguindo ele ali, né? Para que ele não revele aquilo. Tá? Então é uma tecnologia que é usada de forma secreta. Pergunta que eu faço, será que é só o governo dos Estados Unidos que tem acesso a isso?
Ou será que outros grupos que formam comandos hierárquicos em diversos locais do mundo, outros governos ou mesmo grupos não governamentais, será que eles não teriam acesso a essas tecnologias também, a esse tipo de tecnologia? Né? Será que isso é uma coisa só do governo dos Estados Unidos? Ou será que isso é algo que existe, né, que está por aí também, levando em conta que o filme não é só ficção, é claro, né? Bom, aí ele vai falar nessa programação preditiva, se você pensou nisso, aí ele vai falar também uma coisa. Tá, aqui a gente tem uma outra cena muito curiosa, né? Aqui, a garota do tempo lá, que foi travada, ela tá na sua casa, na cozinha, ela começa a conversar com aquele cidadão ali, que é o chefão lá da agência de inteligência, né? Deixa eu deixar mais lento aqui, para ver se eu consigo burlar, né, o sistema. Só que ele não tá ali, ele tá na casa dele, ele tá ali no local ali com os seus cupinchas, né? Dentro da agência de inteligência, com os eletrodos na cabeça, controlando aquela cena que está acontecendo em outro lugar, dentro da cabeça, talvez, é o que sugere, da mulher que está ali vendo a cena. É quase como se ele projetasse holograficamente na mente dela. Holografia quântica. Enfim. Essa é uma das cenas interessantes que o trailer traz, tá? Aí, de repente, o cara some, não tá mais ali, ok? O olhinho mais uma vez, né? Tá? O animal aparece mais uma vez tendo um papel importante. Olha que interessante, tem um arco em cima da cabeça da menina, mas deve ser um mobile, não sei. Ou uma projeção, não sei. Não sei o papel que essa menininha tem também, não diz ainda. No trailer, tá? O alce, ou eu acho que é um alce, né? Isso não é um cervo. Tá? O alce chega ali e olha fixo para a menina e tal. Tem o papel dos animais, muito interessante. E tem uma questão também que aparece no filme, tá? Que é o seguinte, é que meio que no começo já, deixa eu só ver onde que é no trailer, depois que a mulher trava, né, quando vai falar, aqui, ó, nessa parte, ele vai perguntar para ela, você entende o que foi dito? Quando ela começa a emitir sons guturais, ela começa a fazer uns barulhos, ela abre a boca, trava e começa a falar coisas que não dá para entender, sons da garganta, sons guturais. Parece uma língua desconhecida que não é humana, né? Dá a entender isso. Você tem ali o principal protagonista, ele pergunta para ela, você entende isso? Ela fala, não entendo. Eu entendo, eu consigo entender. O que já sugere que ele deve ser um dos que não podem falar, um daqueles que fazem parte do negócio todo, tá? Ele resolveu espalhar, ele resolveu trazer a informação à tona, né? Ele resolveu botar a boca no trombone com base nos documentos que ele encontrou, porque ele, apesar que ele já tinha essa predisposição, ele escutava o que ele era capaz de identificar aqueles sons, entender aqueles sons, como muita gente era, né? O que será que foi dito ali? Também não diz o trailer. Isso provavelmente vai ser revelado no filme, que a Mulher do Tempo falou. Mas basicamente isso tudo traz uma atmosfera muito interessante, traz uma aura muito interessante para o nosso para esse nosso estudo aqui, tá? Para esse assunto que é muito interessante.